Oi pessoas, tudo bem? Hoje eu trouxe 10 livros que eu acho que são extremamente importantes e apesar de alguns deles terem gatilhos, eu acho que valem muito a pena serem lidos por causa do assunto e para fazer a gente pensar. O primeiro que eu trouxe aqui é O ódio que você semeia, da Andy Thomas. Esse livro fala sobre racismo e Black Lives Matter e, gente, esse livro me fez pensar muito a importância dos protestos, sabe? Eu já sabia, claro, mas me fez entender mais ainda porque a gente tá vendo a Star falando que o melhor amigo dela foi morto por causa da violência policial. Então, a gente entende a proximidade, sabe? E, claro, eu sou uma pessoa branca, mas eu entendi o que é. Quer dizer, eu não entendi exatamente, mas eu comecei a entender o que é pra uma pessoa negra ver um igual ser morto simplesmente por causa da cor da pele. Mas eu entendi o que um pouquinho, claro, não tem como entender, né? Mas eu comecei a pensar um pouquinho sobre o que os negros passam, principalmente nos Estados Unidos, com a violência policial. Então, muito, muito importante, tá? O próximo que eu trouxe aqui é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. E esse livro fala sobre o feminismo. Tem muitos gatilhos de estupro e violência aqui. Mas eu acho que é um livro extremamente necessário porque fala de uma sociedade possível em que as mulheres são totalmente subjugadas, mais do que já são atualmente, e as aias são estupradas para serem barrigas de aluguel. Então, gente, esse livro dói muito. A linguagem dele já é um pouco difícil, mas por ser mulher e ler uma coisa dessas, tinha horas que eu só precisava parar, sabe? Porque é muito complicado ler uma coisa dessas. Mas é muito necessário e é muito bom. Eu acho que eu fiquei pensando muito, muito, muito tempo. É um livro que até... Eu acho que eu nunca vou esquecer desse livro, então leiam, tá? Leiam porque vale muito a pena. O próximo que eu trouxe, eu li... Eu tenho ele físico, mas eu tenho o nome antigo, tá? Que é A Lista do Ódio. E esse livro vai falar sobre bullying e tiroteio em escolas. E também é muito necessário porque não que justifique, tá? Ele não justifica de jeito nenhum a posição do Nick, se não me engano, o nome do personagem. Mas ele faz a gente entender um pouco. E entender não quer dizer justificar, repito aqui. Mas, gente, leiam. Só leiam, fala sobre bullying. E tem gatilhos de violência, tá? Eu aviso sempre. O próximo que eu vou falar aqui é 13 Segundos, da Bel Rodrigues. E esse livro vai falar sobre revenge porn. E é um livro também extremamente necessário, porque a personagem principal aqui, ela termina com um cara e tá tudo bem. Mas quando ela começa a se envolver com outra pessoa, esse cara acha que tem o direito de vazar vídeos dela. Esse livro mostra a dor disso, sabe? A dor de ter sua intimidade exposta sem nenhuma permissão, sem nada, sabe? Então só leio. Vale muito a pena, é um livro muito bom. Apesar de tudo, é um livro fácil e tem algumas partes bem divertidas, assim, mas fala sobre isso. E eu recomendo. O próximo, desculpa, eu sei que eu sempre trago ele. Mas eu vou falar de novo de Extraordinário, porque, gente, fala sobre bullying. E é um livro fofo, é um livro fácil de ler, mas eu também acho extremamente necessário pra gente ver como a gente trata as pessoas com deficiência, sabe? E eu não sei se eu já comentei aqui, mas a minha irmã tem deficiência. Então, eu já vi muito disso acontecer. Mas eu acho que a gente tem que ser gentil com todo mundo e entender que cada um tem as suas particularidades e pessoas com deficiência só tem algumas outras particularidades, sabe? Então esse livro é muito, muito bom e eu adoro ele e recomendo sempre.
Desculpa, vou sempre trazer ele aqui, não adianta. O próximo que eu trouxe é, na verdade, 3, tá? Mas eu vou mostrar só um. Que é Jogos Vorazes. Gente, eu acho esse livro tão necessário porque fala sobre uma sociedade extremamente autoritária, sabe? E o quanto é violento lutar contra um governo autoritário e o quanto esse governo também é violento. Mas eu acho que a gente não pode nunca desistir, a gente não pode ser as pessoas da capital, sabe? Então a gente tem que lutar. Eu acho que esse livro ensina muito sobre isso. Ensina muito a necessidade da gente não ficar parado contra injustiças e governos autoritários. E eu amo muito esse livro, então leio. O próximo é O Sol é para Todos, da Harper Lee. E vai falar também sobre preconceito e racismo. Ele fala sobre os anos 1800, eu acho. Não sei, 1800, 1900. E assim, eu sei que é um livro antigo. Eu sei que a história é antiga. Mas eu acho que é muito importante pra gente pensar se a gente mudou em alguma coisa. Como a gente lida com pessoas negras na nossa sociedade, tá? Fala a história de um homem negro que foi acusado de ter estuprado uma menina branca. E a gente sabe que isso era muito complicado na época. E ninguém ia acreditar, sabe? Então a gente tem que pensar se a gente continua não acreditando. E só lembrando que Olhos que Condenam fala também sobre isso. E foi bem mais recente. Foi em 95 ou 98, não lembro. Mas então assim, será que a gente mudou mesmo? Eu acho que esse livro faz a gente pensar muito sobre isso e eu acho muito necessário. E a Scout é uma narradora incrível, gente, sério. Ela é muito inocentezinha, mas ela é muito fofa. E ela pensa muito. Então, eu acho esse livro incrível. Tá. Esse livro tem gatilhos, tá? Tem gatilho de violência. O próximo. Esse livro é... Gente, Garotas de Vidro. Tem gatilho de transtorno alimentar. Tem gatilho de automutilação. Mas... Gente, é um livro tão necessário, sabe? Eu acho que eu já falei dele aqui, mas... Eu pensei tanto em como a sociedade trata as mulheres como um padrão de beleza inalcançável. Ainda bem que eu não fui pra esse lado. Que eu não fui pro lado de transtornos alimentares. Mas essas meninas foram. E eu acho que é muito importante a gente ler a história delas pra gente tentar entender o que a sociedade faz com a gente. E a gente entender o que se passa na cabeça de alguém com depressão e transtorno alimentar sério. Porque é muito complicado esse livro, tá? Mas é muito, muito, muito bom. O próximo que eu vou falar aqui é Boa Noite, da Pã Gonçalves. E eu adoro esse livro também. Ele fala um pouquinho sobre a história de uma menina que vai pra faculdade, só que ele é importante porque esse título não é à toa, tá? Boa Noite, Cinderela. Esse livro vai falar sobre isso, vai falar sobre violência, abuso e o que é uma menina numa faculdade de engenharia cercada por homens e homens babacas. Então a gente entende um pouco, sabe? A gente... Basicamente o medo que toda guria sente, gente. E esse livro vai falar sobre isso. Mas é muito bom. E trata de uma forma muito boa também, tá? Não tem tantos gatilhos assim. É uma coisa bem mais sutil. Mas ainda assim deixa bem explícito, tá? Então, assim, muito, muito bom. E leio, tá? Até porque a Pã e a Bel também, que eu falei aqui, elas são duas autoras brasileiras incríveis e são youtubers e eu adoro elas. O último, não menos importante, é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. E, gente, esse livro fala simplesmente da importância da literatura na nossa vida, sabe? Aqui é um governo autoritário também. Ele vai falar sobre
o quanto a literatura evitaria um governo autoritário. O quanto quem lê pensa nas coisas, apesar de a sociedade no geral às vezes não acreditar, as coisas acontecem. E os livros aqui são queimados. E dói ver isso. Porque, gente, pra quem é leitor, dói muito ler um livro sendo queimado, sabe? E é o que acontece nesse livro. Mas é um livro tão bom, tão bom. E tem um momento que o personagem se liga ao que tá acontecendo. E assim, é incrível. E fala muito sobre o quanto a literatura é importante pra gente pensar, pra gente fazer sonhar, sabe? Então, assim, é um livro muito, muito bom e que eu recomendo demais pra quem ainda não leu. É um pouquinho difícil a leitura, mas juro que vale a pena, até porque ele é curtinho, ó. Então, leiam, sério, leiam. E essa foi a minha listinha pequena, né? Mas eu recomendo muito todos esses livros, eu acho que falam de assuntos muito importantes e que são assuntos que fazem a gente pensar sobre como a sociedade está indo e o que ela pode se tornar e o que a gente não espera que a gente se torne, sabe? Então, é extremamente importante os assuntos e os livros abordam isso muito, muito bem. Então, por isso que eu trouxe eles. E foi isso, gente. Se inscrevam aqui embaixo, comentem. Se vocês já leram, comentem qual que vocês mais gostaram. E divulguem para os amigos. E beijinhos e até o próximo vídeo.